Que testemunho extraordinário olhar o pessoal da terceira idade dizendo que só confia no Senhor. Muito bom. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho, como escreveu Mateus, no capítulo 5. Você sabe também que o pastor começou um estudo sobre as bem-aventuranças. Adivinha o que ele incumbiu para mim? Continue o estudo sobre as bem-aventuranças. Eu vou fazer isso, mas daquele jeito que eu falei para vocês, sob uma perspectiva toda minha. Quero começar, antes de ler o texto, que é aquele lá, Mateus capítulo 5, só o versículo 6, e nós vamos ficar só no versículo 6, perguntando para essa congregação aqui, quantos têm caso na justiça? Levanta a mão aí. Caramba, aí, olha aí, ó, pode abaixar. Eu ia perguntar quantos são advogados, viu, pastor Marcelo? Mas caso na justiça você levantou, você tem caso dos outros, eu espero, né? Só que nós vamos falar sobre justiça e você vai ver que isso tem nada a ver com isso. Sinto muito decepcioná-los. Não é disso que Jesus está falando. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho, então, de Mateus, no capítulo 5. Eu vou ler e depois vamos falar todos juntos. Jesus, ao falar sobre as bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ali está escrito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos ler do jeito que está projetado lá, vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. É sobre isso que vamos falar. Esse é um discurso de Jesus, mas aí o pessoal vai me ajudar lá. Pode passar o primeiro slide, vai, pode ir. Ok, já lemos. Quem escreveu isso? Bem, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou tentar compartilhar com você um pedaço de cada vez desse texto. Mas para que nós entendamos isso, nós temos que saber quem foi que escreveu isso. Quem escreveu isso foi o evangelista Mateus. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses aqui, João é diferente dos outros, e esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, semelhantes, eles são parecidos. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho à parte, porque ele fala do relacionamento dele com Deus. Ele não conta tanto, não narra tantos episódios relacionados a Jesus. O povo lá daqui da igreja que viajou com o pastor, com certeza eles vão passar lá no monte, onde Jesus ensinou, e esses ensinamentos de Jesus, se você colocar no YouTube lá, bem-aventuranças, vocês vão ver que esses ensinamentos são compartilhados com quase todas as religiões, especialmente as 3 grandes religiões monoteístas. Então, Mateus tem um jeito, mesmo sendo parecido com Marcos e Lucas, ele tem um jeito próprio. Marcos, nós vamos ver aqui durante as quartas-feiras, Marcos é rápido, ele declara as ações de Jesus, as coisas, os feitos que Jesus realizou. Se você olhar o capítulo 1 de Marcos, já tem tudo, não tem nem narrativa do nascimento de Jesus, já tem batismo, já tem cura, tudo no capítulo 1, o negócio é adrenalizante, porque Marcos escreveu sobre orientação, debaixo da orientação de Pedro. Lucas não foi discípulo de Jesus, provavelmente Lucas se converteu numa das viagens missionárias de Paulo. Lucas é um gentio e quer mostrar Jesus para o resto da galera, daquele povo que não é judeu. É vício. Mateus é judeuzão. Dos evangelistas, Mateus é um judeu que na realidade é um judeu renegado, porque ele era cobrador de impostos, ele era visto como um grande traidor, porque o cobrador de impostos, aliás, você sabe que já começou o negócio de declaração do imposto de renda, né?
E, aliás, você deve saber que está tendo um movimento no centro da cidade do protesto, ou vocês não estão sabendo disso? Ou vocês são alienados? A gente é crente, né? A gente às vezes fica mesmo desconectado. Não, Jesus vai ajudar e tal. Mas as pessoas estão em manifestações aí. E a gente vai ver isso daqui. O que é o Mateus? O Mateus era um cobrador de impostos e Jesus vai chamar um cara odiado. E esse cara odiado é transformado por Jesus. O Mateus é transformado por Jesus e resolve escrever o Evangelho para os judeus. É aqui no Evangelho de Mateus que você vai ver muitas vezes a expressão como estava escrito pelo profeta. Então ele está orientando os judeus, mostrando para os judeus que Jesus é o rei. Quando a gente está na classe de juniores, o título da minha revista era assim: Mateus apresenta o rei. É aqui que você vai ver as parábolas do reino de Deus, porque Mateus apresenta o rei. Então é esse cara que está, esse discípulo de Jesus, esse evangelista que está descrevendo as bem-aventuranças. Toda vez que você lê as bem-aventuranças, você vai perceber, vendo as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, se aproximaram dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, o pastor até fez uma relação, quando leu esse texto, entre Jesus e Moisés. Você não lembra, pode entrar na internet, está lá a mensagem. Entre Jesus e Moisés, porque Moisés é muito importante para um judeu. Então, a mesma coisa que Moisés fez, Jesus vai fazer. O Evangelho de Mateus se divide em 5 partes, todas elas terminam do mesmo jeito. Curioso que o Pentateuco de Moisés também tem 5 livros. Então, preste atenção na construção que Mateus faz com o seu Evangelho. Então, Mateus apresenta o rei, é o evangelho mais judaico de todos os 4, em que Jesus é o rei. Está claro para vocês que Jesus é o rei? Em Mateus, o objetivo do autor é dizer, Jesus é o Messias prometido, olha aqui, ele é o filho de Davi. Então é isso que Mateus está querendo dizer. Pode passar mais um, por favor. Ok. Aí você vai falar, Jesus é o rei. Ora, todo rei tem que ter um reino. Qual é o reino de Jesus? É aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo seguinte, que Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas prestem atenção, os judeus estavam sendo dominados pelos romanos. Mateus apresenta Jesus como Davi. O que é que os judeus, a cabeça do judeu, imagine a cabeça do judeu ouvindo Jesus, que Mateus está dizendo, Jesus é o rei, ou seja, Jesus é o descendente de Davi. Ora, se Jesus é descendente de Davi, e o reino, o império era o Império Romano, o que estava na cabeça do judeu? Jesus vem, acabar com o Império Romano, e começar um novo reino, dominado agora pelos judeus. E tem gente esperando isso até hoje. E Jesus deixa claro no seu evangelho, revelado por Mateus, que reino é espaço de domínio do rei. Primeira coisa que eu quero perguntar para você nessa manhã, qual é o espaço de Jesus na sua vida? Ele é rei na sua vida? Ou você acha que Jesus vem estabelecer o reino fora? O reino de Jesus, no Mateus vai dizer, é dentro. Quando eu canto Jesus é o rei, ele é o meu Senhor, eu estou dizendo que o trono dele está dentro de mim. O espaço do reino de Jesus sou eu. Eu faço parte do reino de Deus. Ora, se eu faço parte do reino de Deus, o reino não é aqui. O reino não é aqui. O reino não é lá. É em todo lugar que eu estiver, ali está o reino de Deus. Estão entendendo isso? Isso é fundamental, porque tem gente que acha que o reino de Deus é aqui. Na Praça Seca, que número é aqui mesmo? 32.
O reino de Deus vai além dessas paredes, gente. Se o reino de Deus está aqui, onde eu estiver, não é assim? Meu chamado, voz de Deus às nações. Qual é a voz de Deus às nações? Sou eu. Por isso que eu achei legal quando eles cantaram. Eu tenho um chamado, que eu ouvi Deus me chamar. Então o reino de Deus está dentro. Vamos lá, senão não acaba esse negócio. Pode passar mais um. É adrenalina. Eu fico nervoso, é engraçado isso. Fico nervoso a semana inteira. Aí eu falei hoje de manhã para a Marília, estou tão nervoso. Ela, você conseguiu dormir? Eu falei, durma, acorda. Porque esse negócio, o problema não é substituir o pastor Novaes. É compartilhar da palavra de Deus. Isso me dá uma tremedeira nas pernas. É. Eu acho que eu sou normal. Se não der, tem alguma coisa esquisita, né? Muito bem. Agora vamos um pedaço de cada vez do versículo. O versículo é assim: bem-aventurado. O pastor também já falou sobre isso, mas o que o pastor falou está gravado, o que eu estou falando é isso que está aqui. Bem-aventurado, no hebraico, é Ashrei. Ashrei significa avante, no caminho, andando. E no grego significa makarios. Makarios significa satisfação. Por isso é traduzido bem-aventurado, ou algumas pessoas falam feliz, porque uma pessoa satisfeita é uma pessoa feliz. Mas percebam que não é uma felicidade de boca, de rosto, é uma felicidade interna, porque o reino está dentro. Então, no hebraico está escrito avante, e no grego makarios. Ora, esse evangelho provavelmente foi escrito no grego koiné, mas para o povo judeu. Então, para eles, ficava muito melhor ouvir falar Ashrei, ou seja, avante, no caminho, envolvido com as coisas, está aquele que é mergulhado, ou que o reino está mergulhado dentro de si. Eu traduzi assim: satisfeito e no caminho do reino, e avante no reino. Bem-aventurado é aquele que está andando, que tem um propósito. Sabe quando você coloca uma meta? Eu quero chegar lá do outro lado. E depois de velho eu fui aprender a nadar. Tem uns 3 anos que eu fiz... eu tenho umas dívidas, assim, buracos existenciais, né? Quando eu fui para a faculdade, eu fiquei numa crise danada. O professor falava umas coisas, e sabe como é que é? Moleque, 19 anos, sabe? Moleque que se sente o cara. Eu sempre estudei em escola pública e eu passei no vestibular. Sentei e não tinha cota, não olhem para mim assim. Não tinha cota, não tinha. Eu tinha 19 anos, eu tenho 51. Então, faça as suas contas. Ok, então, eu estava lá sentado no banco, doido para aprender alguma coisa, o professor começa a falar, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. E na igreja eu era o cara. Eu só tirava nota boa na escola. Aí eu comecei a perceber que tinha uma lacuna, um buraco na minha existência, na minha educação, e mais do que na minha educação, na minha escolarização. Eu tinha 10, mas na escola pública lá com todo respeito, na Pavuna, no Hilton Gama. Eu tinha 10 lá, mas isso era muito pouco para o UFRJ. Aí eu falei, o que eu faço da vida? Chamei o professor no canto, ele lê. Mas vou ler o quê? Isso. Aí eu só ficava com livro assim no ônibus, de todo lugar. Meu Deus, eu não sei. Então, existe um buraco. E um desses buracos também é gente de periferia. A gente não aprende a nadar. Isso é coisa de bacana. Viu, Mateus? Você é bacana. Cadê ele? Está lá, meu filho. Aprendeu a nadar logo. E eu ia para o Sítio Sossego, aquela piscina imensa, e tinha campeonato de natação. Eu não morria afogado, porque sai se batendo lá. Mas eu achava aquilo sensacional. Os caras flutuavam assim, atravessavam. Meu cunhado nadava, ganhava tudo. Falei, eu vou aprender esse negócio. Aí fui aprender há 3 anos atrás. Eu com boinha, ridículo, imagina. Boinha, toquinha, e ia lá na natação. Segura a pranchinha, um monte de criança passando e está lá o Hudson.
Tio, você não sabe nadar? Não, não sei. Não dá. É ridículo, não é? Pois é isso, mas eu tinha um objetivo, no final eu estava já legal, porque eu não estava mais com a pranchinha, já dava para ir e voltar, aí voltava, até na hora que eu falei, acho que eu aprendi, larga esse negócio. Aí a professora começou a dificultar, bota pé de pato, não, chega de pato, chega. Já aprendi a sair, porque eu tinha um objetivo, eu entrei lá para passar ridículo, mas eu queria aprender a nadar. Hoje eu posso falar para você, eu atravesso a piscina nadando. E a piscina do Sítio Sossego, eu fui lá com os embaixadores do rei e achei pequena. Porque a piscina do Aquacenter é imensa, é o dobro. Falei, meu Deus, eu vou chegar do outro lado. Não vou chegar. E quando eu chegava do outro lado, cheguei no Sítio Sossego, eu falei, essa piscininha aqui que eu fiquei com medo. Piscina é pequena, por quê? Quando eu fui para o curso de natação, eu estava com uma coisa na cabeça, eu vou aprender a nadar. Quem entra no reino, pode passar por dificuldade, mas está no caminho. Tem gente que fica doido para saber tudo da Bíblia, mas vai para a classe de escola dominical, começa devagarinho, você vai aprender. Não vai aprender tudo, vou logo te avisando, porque a gente também não sabe tudo, mas vai crescer. Então, o bem-aventurado é o cara que está no caminho. O cara que às vezes passa um ridículo ou outro, porque coloca um grandão em cima de uma árvore. E o problema não era do grandão, era do pequenininho, do Zaqueu. Você voou, vai para a tua classe, TBD, ok. Vamos lá, então você entendeu que bem-aventurado ali não é o feliz, é o cara que está no caminho, está avante, vai. Mas o texto diz, bem-aventurado, nesse versículo vai falar os que têm fome e sede. Fome e sede são necessidades básicas de todo ser humano. Ninguém vive sem comer e sem beber. Alguns até comem muito, que é o meu caso, e bebem muito. Não é o meu caso, porque eu não bebo nem muita água, até devia beber mais por causa da questão do rim e tal. Então, fome e sede são necessidades básicas. Todo mundo precisa se alimentar. Aliás, eu quero dizer para vocês, ninguém aqui, nessa manhã, pode dizer que... Pode até olhar para o passado e falar, eu passei fome. Mas eu duvido que alguém aqui passe fome. Porque fome não é assim, chegar final da classe, 11h30, a barriga está assim, comida, comida, comida. E eu vou correndo para casa, reclamando de tudo que é trânsito, porque eu quero comida, comida. Né? Isso não é fome. Fome, na fome, pelo menos minha mãe falava isso, você não está com fome, porque quem tem fome come qualquer coisa. Como assim? Ah, estou com fome de McDonald's. Como assim? Você está com vontade de McDonald's. Fome você não está. Então, fome e sede são necessidades básicas. Não por acaso, Jesus falou essas coisas para aquelas pessoas. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 5, as multidões estavam seguindo a Jesus. E quem era essa gente? Não era gente do nível, do calibre do apóstolo Paulo. Era gente que não era vista como cidadã. Dê uma olhada no versículo 1. Galera de tudo que é jeito, lá da terra dos Gadarenos, vinha gente de tudo que era canto e eles queriam pão, eles queriam algum tipo de orientação. Então, Jesus está fazendo esse discurso para gentalha. Para gente que não era visto como cidadão. Se você olhar o livro de Atos, Paulo era cidadão romano. Paulo foi preso, aquela história de Atos 16. Paulo foi preso, e um cidadão romano não podia ser preso e nem apanhar em público. Paulo é preso, e depois, na hora que eles descobrem que Paulo é cidadão, fala assim, libera o cara, libera o cara. Aí Paulo é Paulo, né? Paulo chega e fala assim, eu não vou sair não, eles não me prenderam em público, agora eles têm que vir aqui pedir desculpa para mim. Porque Paulo era cidadão, e como cidadão tinha que ser respeitado. Essa gente não era respeitada, era massacrada pelo Império Romano. Então é por isso que eu comecei essa mensagem perguntando, quem tem caso na justiça? Quem tem caso na justiça aqui, não tem nada a ver com esse povo daqui.
com o público-alvo com quem Jesus está falando. Isso era gente simples. Essa era a gente que tinha fome de justiça. Por quê? Porque o Império Romano, como é que o Império Romano fazia justiça? Basta você olhar os livros de história. Existia uma chamada Pax Romana. Paz Romana era com X. Por que Pax Romana? Porque se tivesse uma confusão, chega o exército e o PP neles. Paulada, acaba com a confusão na hora. Vocês sabem o que eu estou falando, não é? E aqui Jesus está falando com essa gente que saía tomando paulada sem ter culpa no cartório. O Império Romano, basta você ver qualquer filme do Império Romano, que ele resolvesse falar assim, esse púlpito é meu, acabou. Sai você, sai qualquer um que é do Império Romano. É assim que o Império se estabelece. Não é um reino de dentro para fora, é de fora para dentro, é na marra, é na força, é na agressão. Então, esse era um povo que tinha fome e sede de justiça, que era injustiçado. Ok, mas passa mais um. Pode passar mais. Pode mais. Ok, era isso que eu queria. Gente, quem é que não tem fome e não tem sede? Quem está morto não tem fome. Eu gosto quando o Jô Soares fala que vai chegar o dia que ele vai falar magro para sempre. Morreu, né? O cara vai ser magro para sempre. Não vai comer. Então, quem está morto não tem fome, não tem sede. Quem está vivo tem fome e sede. Quem está doente, está inapetente. Sabe quando você fica doente? Eu não tenho vontade de comer. Tem doente não, né? Que está doente e quer comer mais. Mas, normalmente, uma pessoa doente está fraca. Não quero isso, não. Se você já ficou internado, você sabe o que é comida de hospital. Delicioso o negócio. Então, quem não tem fome e sede? Quem está no hospital, quem está doente. Sabe também quem não tem fome e sede? Aí é vocês, ó. Isso tem a ver com vocês. Na hora que estão brincando, mamãe não chega e fala assim, não vai comer alguma coisa? Não é? Festa de criança, então. Criança vai para a festa e esquece. E a mãe está lá, separei um salgadinho para você, come um pouquinho. Não, quero brincar. Porque ela não está nem aí para as necessidades básicas. A necessidade dela é brincar, eu quero brincar. E aí você sabe, a mamãe sabe que a hora que passar o salgadinho, parar de passar o salgadinho, ela vai comer o quibe, não. Aí já separa o quibe, porque ela é irresponsável ainda. Ela não sabe que tem hora para tudo. A paixão é assim. A gente é levado pela paixão e a gente esquece até que está com fome. Quantas vezes, festa de criança, chegava em casa e que meu filho ia querer comer. E a festa estava liberada, tudo lá, já tinha comido um monte. E ele estava brincando. Chegava em casa, tinha que dar leite, né, para a criança, porque não tinha comido. Adulto não, né? A gente come, se der, brinca, né? Primeiro come, porque é voraz o negócio. Outra coisa também é a pessoa que ela não tem fome, sede, ela é doente, ela quer comer. Come, não faz seleção do que come. Então, às vezes, come comida até ruim. Nem sente o gosto da comida, sabe? Gente que vai botando para dentro, isso é doença. Então, ela pode até pegar uma intoxicação, pega a comida ruim. Agora, vejam se isso não tem alguma relação hoje, isso não tem nada a ver com a época de Jesus, com a nossa vida espiritual. Tem gente que não se alimenta porque está morto espiritualmente, então não se alimenta. Não tem fome e sede de justiça, não sente nada. E é por isso que essa bem-aventurança está depois dos bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, porque já tem uma relação com Deus ali, as coisas estão interligadas. Tem gente que é doente mesmo, está aqui na igreja, mas é doente. Fome e sede de justiça, ela só pensa nela. É uma pessoa fraca, porque não tem nenhum conhecimento, relacionamento com Deus, então é fraca. E tem gente que é infantil, quer o oba-oba, quer a festa, conteúdo mesmo não tem nenhum.
Então não para se alimentar e fome e sede, então aí que não tem mesmo. E tem gente que é insaciável, come um monte de coisa. E fala, evangelho, aí coloca a rádio, e coloca o fulano que fala uma coisa que é a oposta do outro fulano, e se alimenta de qualquer coisa e tem uma intoxicação. Cuidado com esse negócio. Jesus fala, bem-aventurado, no caminho estão os que têm fome e sede. Mas passa, por favor, pode passar ali mais um, isso. Aqui está escrito de justiça. Dê uma olhada, por favor, se a sua Bíblia está aberta, como Mateus fala de justiça. No versículo 10 ele fala de justiça. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Depois ele vai falar no versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós sem causa. Depois ele vai falar no versículo 17, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim revogar, vim para cumprir a lei. Depois no versículo 18, porque na verdade vos digo, até o céu e a terra passarem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Depois no versículo 19 e 20 também, aquele pois que violar um desses mandamentos, posto que será considerado o mínimo do reino dos céus, aquele porém que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa? Como é que se estabelece a justiça dos homens? Pode passar mais um? Ok, pode passar mais um. A justiça dos homens é estabelecida pelo poder. Existe o poder judiciário e existe o poder de polícia. Justiça humana é feita na base do poder, da legalidade, do grupo social que combina uma coisa, um princípio moral que é escrito e vira lei, e toda lei exige punição. Toda lei vai apontar para uma punição. Por quê? Se você descumpriu, saiu da regra, você é punido. Toda justiça está relacionada com o poder. A história da humanidade é assim. Se você pensar em justiça, e vem um agente judiciário, você já fica assim. Toda a justiça humana se estabelece na base do poder, e a proposta divina é outra. Deus é poderoso? Ele tem todo o poder. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. E quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, falou, aqui em Mateus, todo o poder é me dado no céu e na terra. Então a questão não é o poder, porque o poder ele tem. Mas ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa justiça, baseada no poder, massacraria todos nós. Porque pela palavra de Deus, o sopro de Deus já derrubaria todos nós. Pode passar mais um aí, por favor. A justiça de Deus se estabelece com amor. Como é que você sabe que todo o poder foi dado no céu e na terra a Jesus? Porque ele venceu o que o poder pode tirar de nós, a vida. Ele venceu a morte. E não foi só pelo seu poder, foi pelo poder do seu amor. Deus é poderoso, mas a Bíblia não revela a Deus como Deus é poder, revela Deus é amor. O grande poder de Deus foi vencer, para nós foi vencer a morte, o grande medo de nossas vidas. A grande justiça de Deus se estabelece pelo amor. Mas prestem atenção, foi o mesmo Jesus nesse texto que vai dizer aqui que perseguiram os profetas que foram diante de vós. Por quê? Porque ele denunciou o poder da força,
a justiça baseada na força, que estava ultrapassando os limites do amor, do respeito ao próximo. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É claro que se você for injustiçado, você tem que procurar a legalidade e a justiça. Mas preste atenção, Deus é o nosso Pai, e qualquer pai educa o seu filho. O pai que educa o seu filho e fala, não mexa aqui, ele estabelece limites. Mas qual é o propósito dele? É o amor. É o amor que estabelece esses limites. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Comece a pensar nisso de forma muito, muito séria, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Cuidado, cuidado com esse negócio. Pode passar mais um. A justiça de Deus, preste atenção nisso, a justiça de Deus é implantada, isso é questão teológica, ou seja, a justiça de Deus com base no amor é implantada em nós. E por isso a gente fala, vamos fazer justiça social, porque o amor está em nós e o ser humano foi feito à imagem de Deus. Todos os seres humanos merecem respeito. Então, a justiça divina é implantada em nós quando nós estabelecemos uma relação com ela. Mas a justiça de Deus também é imputada, ou seja, é a nós delegada a responsabilidade. Por isso que Jesus fala, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, nossa justiça precisa ser maior do que a dos outros. Isso não significa que a gente vai deletar a lei. Eu li aqui para vocês, Jesus falou, vim cumprir toda a lei. Mas a lei, acima de todas, é o amor. E é a própria Bíblia que diz, contra essas coisas não tem lei. Agora preste atenção, passa mais um. A lei é inserida. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nada de injustiça no meio das pessoas que servem a Deus. Nada de exploração no meio das pessoas que servem a Deus. Que história é essa de você só ficar acusando quem tem o poder? Se você tivesse poder, você ia fazer igual? Então comece a estabelecer um ambiente justo onde o reino está, ou seja, onde você e eu estivermos ali, tem que ter justiça. Vamos continuar. Pode passar mais um. Já estamos terminando. E também está na hora, tem que terminar mesmo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Se a justiça de Deus se estabelece com amor, como é que você satisfaz a justiça? Se todos pecaram, todos erraram, e se o salário do pecado é a morte, quem é justo? Não há um justo, nenhum sequer. É assim que Paulo diz aos Romanos. Mas quem comete erro, quem comete pecado, precisa ser punido. E vejam o extraordinário poder de Deus, a punição que nós merecíamos, Ele, porque nos ama, pagou com sua vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles estão satisfeitos, vão ser fartos dessa justiça. Porque a justiça de Deus excede a todo entendimento. Todos os pecados estão separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus, nós somos redimidos, eu e você. É claro que não foi fácil preparar essa reflexão, especialmente tendo a angústia de saber que um dos irmãos da nossa igreja, em sua família, sofreu, da sua família sofreu um assassinato. Vocês pensam que isso aqui dá para deletar história? É claro que não. A gente tem que reivindicar a justiça? Claro que sim. Mas prestem atenção, quando eu coloco
A justiça dos homens, para ser feita, ela vai ser feita na base do poder, da força. Quando eu me entrego a essa vingança, porque tem a diferença entre justiça e vingança. A justiça é o poder, é a força estabelecida, baseada na lei, na legalidade. A vingança é quando eu, sozinho, resolvo as coisas. E a própria Bíblia diz, Deus diz, minha é a vingança, deixa esse negócio comigo. Então, preste atenção numa coisa aqui, o maior problema do mal, do malvado, é fazer com que eu e você, não que a gente agrida, mas que a gente se torne igual a ele, seja tão malvado quanto ele. Essa é a grande sedução do malvado. Pode passar mais um. E aí é o último versículo que eu leio. Mas nós temos esse tesouro, esse amor de Deus aqui dentro, desse vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. É ruim que é fácil, é ruim viver esse negócio de justiça se faz com amor, mas é assim mesmo. Só conseguimos isso porque isso vem de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós. Meu irmão, deixa o reino de Deus se estabelecer dentro de você. Seja justo nas suas relações, mas, acima de tudo, procure o amor, que ele é o vínculo da perfeição. Nós vamos cantar que o poder de Deus é que vai nos dar coragem para fazer isso. Descansando nos eternos braços do meu Deus, eu vou seguro, descansando no poder de Deus. Quero desafiar você a experimentar essa vida com Jesus. Essa vida que pode nos dar força para transformar a justiça em amor. Vamos cantar.